Olá, minha gente. Eu vou fazer um breve comentário sobre um tema de interesse de todos. O tema é a morte. Em 2015, eu publiquei um livro justamente sobre esse tema. Morte, o maior dos medos. A morte é uma experiência universal, todos vamos ter que passar por ela. Então, eu julguei necessário, importante que se fizesse uma reflexão sobre isso. Agostinho, Santo Agostinho, tão famoso, ele disse que nada é mais certo do que a morte e nada mais incerto do que a hora da morte. Né? Então, esse livro foi o motivo seguinte, eu escrevi porque eu passei a ter medo da morte, e muito cedo. Justamente quando a minha mãe morreu, eu tinha 14 anos, e ela tinha 37 anos. Então a morte da minha mãe foi para mim assim, uma experiência muito impactante. E a partir dali eu passei a ter muito medo da morte. E eu comecei a fazer um processo de repensar a vida, processar tudo isso, tentar fazer as pazes com a morte, quem sabe até torná-la minha amiga, né? E na verdade a morte, ela faz parte da vida. Nós temos o nascer e o morrer como os extremos, mas tanto o nascer como o morrer fazem parte do viver, né? É uma pergunta importante. É saudável pensar na morte? Será que vale a pena? Não é melhor a gente seguir a vida, viver a vida, pensar em outras coisas, do que ficar remoendo essa situação que para muitos é até apavorante? O homem mais sábio desse mundo, Salomão, ele pensou muito sobre isso, sobre a finitude do homem, né? Sobre a existência. E ele disse assim, no seu livro de sabedoria, Eclesiastes: melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens e os vivos que o tomem em consideração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o dos insensatos na casa da alegria. Ele diz um pouco mais à frente: porque o que sucede aos filhos dos homens, sucede aos animais. O mesmo lhes sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida. E nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Todos vão para o mesmo lugar. Todos procedem do pó, e ao pó tornarão. Portanto, na minha experiência, foi muito importante processar a questão da morte, reorganizar a minha vida em torno disso. Okay? Então, eu deixo para o final aqui uma reflexão, um comentário que eu fiz sobre essa questão de se é saudável pensar na morte. Escrevi o seguinte: refletir sobre a morte é primeiramente uma questão de sabedoria. Ou seja, é uma condição daqueles que não desejam viver ignorando a realidade, por pior que seja, aprendendo a administrá-la. Quando passamos a considerar mais demoradamente o que somos, percebemos que a vida requer uma disposição diferente da qual normalmente enfocamos. O senso de fraqueza extrema e de temporalidade duvidosa convida a celebrar a vida com maior diligência. Nesses momentos de consciência de que, de fato, passamos rapidamente, tendemos a realinhar nossos valores e podemos discernir as mesquinharias com as quais muitas vezes nos deparamos e lutamos para obter. Ok, pessoal? Numa próxima vez, uma próxima gravação,
eu vou falar um pouco mais sobre a questão de por que tememos morrer, quais são as razões. E eu enumerei 7 razões para lidar com isso. Ok? Até breve.